Ciscaldi, sou do 8º ano da Escola Lango Brasil e hoje vim apresentar um trabalho de geografia do professor Marcos. A exploração de recursos minerais na América. Durante a colonização, os europeus extraíram uma grande quantidade de minerais da terra americana. A expansão da colonização europeia extraíram uma grande quantidade de minérios como diamante, ouro e outros. Impactos socioambientais gerados pela extração de minério. Há séculos, a mineração é considerada uma das atividades mais perigosas e insalubres. Além dos perigos que podem ocorrem diversas mudanças ambientais em razão da atividade mineradora, na topografia do terreno, na retirada da vegetação, na remoção do solo, na qualidade de águas dos rios e da atmosfera local. Impactos ambientais causados pelas atividades rurais. Nos espaços rurais, o uso elevado de agrotóxicos não compromete apenas o plantio ou a saúde dos trabalhadores, os que manuseiam e promove a contaminação, além de poluir as águas superficiais e subterrâneas, comprometendo regiões mananciais de regiões distantes daquelas em que essas substâncias aplicadas na produção, e muitas delas são urbanas. A poluição atmosférica gerada em ambientes rurais, decorrente de queimadas, pode se transformar em um grave problema. Pode ser um problema para os ambientes urbanos. A agricultura orgânica como alternativa para os impactos ambientais causados pelas atividades rurais. Pessoas que buscam, por exemplo, um estilo de vida mais saudável costumam criticar o modelo predominante na agricultura intensiva, que é o uso de agrotóxicos, a produção em massa, o desperdício. Nesse sentido, cresce a busca por alimentos mais diversificados, produzidos em sistemas agroecológicos ou orgânicos que estão associados a famílias camponesas de que a produção dos grandes latifúndios. O surgimento das principais cidades americanas. Quando os europeus chegaram à América, já haviam cidades importantes em diversas regiões do continente, sobretudo por territórios dos 3 grandes impérios pré-colombianos, Azteca, Maia e Inca. A estrutura urbana introduzida pelos colonizadores europeus tinha características bastante distintas já existentes na América. Durante a colonização, o surgimento de cidades no interior do continente ocorreu, sobretudo,
motivado por atividades comerciais realizadas nos vales dos grandes rios, como São Lourenço e Mississippi, e na América do Norte, São Francisco e Rio da Prata, na América do Sul. A Organização dos Espaços Urbanos Americanos. A maioria das cidades americanas carrega marcas das relações socioeconômicas e de poder vigentes no período em que surgiram, se expandiram. Vários países latino-americanos tiveram a urbanização marcados pelo fenômeno da macrocefalia urbana. Os melhores exemplos latino-americanos desse fenômeno são Buenos Aires e Montevideo. O crescimento ocorrido na maior parte das grandes cidades latino-americanas decorre à falta de planejamento ocorrido em uma série de consequências. E algumas das consequências são problemas de mobilidade urbana decorrentes da propriedade do sistema e do transporte público, a questão da moradia, com a existência de grandes contingentes populacionais vivendo em favelas, cortiços e locais em condições precárias. Principais concentrações urbanas do continente americano. Principais concentrações urbanas de continente americano. A megalópole, formada em cada leste dos Estados Unidos, por agregar uma única mancha urbana em um grupo de cidades. A megalópole, conhecida como Chipito, formada em torno da região de Grandes Lagos. Problemas ambientais das grandes metrópoles americanas. A elevada concentração de indústrias, maquinários e veículos, somada à expressiva diminuição de áreas verdes, alteram expressivamente a qualidade do ar urbano. Poluentes emitidos por essas fontes permanecem em suspensão no ar, formada o que chamam de nuclear de condensação. A poluição urbana é responsável pelo fenômeno conhecido como a ilha de calor. Em cidades localizadas em fundos de vales, em uma latitude média, ocorre outro fenômeno climático, a inversão térmica. Paisagens naturais da África. De modo geral, a África apresenta um externo planalto no noroeste e no centro-leste, onde se ergue um maciço montanhoso com altitude de 5.895 metros. Clima e vegetação da África. Devido à localização geográfica do continente africano, é possível observar, tanto ao norte quanto ao sul,
da linha do Equador e a semelhança entre os tipos climáticos de formações vegetais. A savana caracteriza-se pela vegetação predominante arbustiva, adaptada ao clima de duas estações, a chuva no verão e a seca no inverno. Manadas de grandes mamíferos e bandos de aves se deslocam de acordo com a sazonalidade do clima. Desenvolvimento econômico da África e seus impactos ambientais. Nas primeiras décadas do século XXI, o continente africano vem se deslocando no mercado global. A África é o continente com a maior população jovem do mundo e o crescimento demográfico é superior do que a mídia mundial. O crescimento do produto interno bruto da maior parte dos países africanos nos últimos anos tem computado acima da mídia mundial. As possibilidades de expansão da economia africana é grande necessidade da ampliação de infraestruturas, como saneamento, energia, transporte, comunicação e etc. Muito obrigado por assistir e damos fim ao meu trabalho de geografia.